Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e vamos embora para a nossa aula de hoje. E a nossa aula é exatamente sobre as funções sociais da escola. Dentro dessa aula, o que você vai precisar saber? 3 pontos. Qual o papel da escola na sociedade? Você acredita que a escola que nós temos hoje, ela influencia mais a sociedade? Ou você acredita que a escola, ela é influenciada pela sociedade? O que você acha? A escola influencia ou a escola é um reflexo da sociedade? Perceba a escola pública que nós temos hoje. A escola pública que tem aí perto da sua casa. A escola pública que você quer dar aula. Ela influencia mais a sociedade ou ela é um reflexo dessa sociedade? Também podemos dizer, será que ela influencia e ao mesmo tempo que influencia, é influenciada? O papel da escola hoje é para ficar com grande foco nos conteúdos científicos da própria escola? Ou o papel da escola hoje é para buscar fora da escola os conteúdos? Ou podemos dizer de uma mediação de ser tanto dentro ou fora da escola? Bom, gente, justamente pensando sobre esse assunto, que o Cipriano Lucchesi, no seu livro Filosofia da Educação, capítulo 2, montou um tópico, um capítulo falando sobre a função social da escola. E ele deu o nome de 3 tendências sociais da escola. A primeira tendência é a chamada de tendência de função da escola de redenção. A segunda, reprodução. E a terceira, transformação. Vou até mostrar aí no quadro para vocês. Olha só, redenção, reprodução e também nós vamos ter a transformação. E aí eu vou explicar para você a definição que o próprio autor dá sobre cada uma dessas tendências. E é importante você compreender sobre essa função da escola. Gente, a função da escola, ela vai sendo modificada conforme os anos, conforme aquilo que nós já vimos, como as teorias e as concepções de aprendizado, como a filosofia também que nós temos. Então, se nós temos uma escola pautada na monarquia, no rei, no ensino tradicional, a função da escola vai ser uma. Se nós temos uma escola fora dela, como por exemplo Paulo Freire, que não conseguiu trabalhar a sua metodologia dentro da escola, nós vamos ter uma outra tendência. E existe essa tendência sociológica, que é a mais atual, que quer uma mediação entre a redenção e a reprodução, que é uma mediação entre os conteúdos da escola e fora da escola. É sobre isso que nós vamos estudar. Eu vou passar as definições para vocês, mas eu preciso que você, desde já, não confunda uma coisa. Nós já estudamos as tendências pedagógicas. Lembra? Mas essa aula é sobre tendência sociológica. Tendência pedagógica, tradicional, renovada não diretiva, escola nova, tecnicista, que são os liberais. Nós temos a pedagogia progressista, que nós temos a libertária, libertadora e a crítico-social. Só que nós estamos falando agora de função social da escola, ok? E aí nós temos a tendência redentora, reprodutora e transformadora. Vamos lá, vamos para a nossa primeira tendência. Gente, a nossa primeira tendência tem o nome de redenção. Cara, essa palavra redenção te lembra quem, gente? Lembra quem essa palavra redentor? Hein? Ó, o professor é carioca. O
que tem no Rio de Janeiro que se chama de Redentor? Braços abertos. Hã? Exatamente, gente. Dentro da tendência redentora, nós vamos lembrar exatamente do Cristo Redentor. Lembra do Cristo Redentor? Pronto, estou até no meio da tela aí para você. Cristo Redentor. Qual é o objetivo do Cristo Redentor, gente? É nada mais, nada menos que redimir, livrar o povo, salvar o povo, né? Livrando eles do pecado. E, gente, nessa época, dentro desse período que entra a redenção, o papel do Cristo Redentor é livrar o povo do pecado. Quem é que vai utilizar da palavra de Deus na escola para manter e conservar tudo como está? Isso aí, tá ficando fera já. Se você colocou o rei, a nobreza, a igreja que utiliza exatamente, colocar aqui para você ver, escrevi rei e igreja, beleza? Então, se nós temos o papel do rei, se nós temos o papel da igreja, nós vamos ter exatamente que esse pessoal, eles acabam utilizando da palavra de Deus para manter e conservar tudo como está. A redenção, Cristo Redentor, livrar o povo dos pecados. O pecado nessa época aqui, gente, é único. O pecado é não conhecer a palavra de Deus. Por isso, a primeira forma de ensino, por exemplo, aqui no Brasil, foi um ensino através dos jesuítas. Então, foi uma educação, um ensino religioso, um ensino tradicional. O objetivo foi, por exemplo, a catequização dos índios. A catequização dos índios foi a primeira forma de educação no Brasil. E por que eles catequizaram os índios? Catequizaram de forma forçada para colocar a palavra de Deus e a palavra de Deus livrar os índios do inferno. E, ao mesmo tempo, utilizaram a palavra de Deus para manter e conservar uma cultura dominante, que é a cultura europeia, ok? Que é o pensamento religioso. Então, gente, essa tendência como redenção, ela diz que, na época, a escola que tinha esse objetivo de passar os conteúdos, a escola que tinha o objetivo de exatamente livrar o povo do pecado, que é a ignorância, a escola ela vai passar todos os ideais que essa classe aqui quer que tenha e se mantenha. Então, gente, quando você olha a redenção, eu quero que você lembre o seguinte, a primeira definição que o Lucchesi dá. A escola redentora, a função redentora, busca solucionar os problemas sociais. É otimista e não é crítica. Vamos lá. Busca solucionar os problemas sociais. Galera, se todo mundo naquela época conhecesse a palavra de Deus e se curvasse aos seus ensinamentos, logo a sociedade naquela época estaria de forma equilibrada, harmônica e perfeita. Esse é o objetivo, por exemplo, da redenção. E aí, olha como eles colocam. Ela é otimista. Olha aqui, ó. Circula essa palavra otimista. Gente, uma tendência que é otimista e busca solucionar os problemas da sociedade é aquela que muitos políticos utilizam como plataforma para se eleger. Muitos políticos utilizam como plataforma para se eleger e falam assim: a educação, ela transforma a sociedade. Somente pela educação nós vamos mudar toda a sociedade brasileira. A educação é o pilar número 1, porque se nós fizermos isso, tudo acontece. Quando alguém fala
que todos os problemas da sociedade vão ser curados através da educação, somente da educação, você já coloca na sua cabeça, esse político tem uma visão redentora da educação. Objetivo, ser otimista significa, gente, que eles acreditavam mesmo que se todo mundo se curvasse ao que a escola passava, e o que ela passava, a igreja no poder, passava um ensino religioso, era uma catequização, ok? Então, se todo mundo fizesse isso, a escola solucionaria todos os problemas da sociedade. Uma outra coisa, ela não é crítica. O que significa? Gente, jamais, não é crítica. Jamais uma escola na função redentora, ela vai trabalhar a criticidade. Ela vai trabalhar o senso comum. Ela vai trabalhar o quê? Vai trabalhar dentro do ensino religioso os dogmas da religião. E dentro dos dogmas, você pode questionar? Não, você simplesmente tem que seguir. Por isso que nós chamamos de não é crítica, você pode colocar aí do lado a palavra senso comum. O senso comum é a Bíblia, por exemplo. Não pode ser questionada. Então, geralmente eles colocam em prova assim. Segundo Lucchesi, aquela tendência social da escola que vê a escola como solucionadora dos problemas da sociedade. Ela é altamente otimista e não é crítica. Se refere a... Aí você vai colocar letra A, vai ser letra A a resposta dessa. Redenção, ok? É esse o modelo que eles vão cobrar na sua prova, ok? Vamos seguir então. Ela é otimista porque acredita que vai solucionar todos os problemas. Não trabalha a criticidade. Uma outra coisa, adapta o indivíduo na sociedade. Se você observar essa sociedade aqui, gente, ela já está pronta. A sociedade está pronta e o indivíduo que vai ser adaptado nela. Imagina uma sociedade pronta e o indivíduo vai ser incluso nessa sociedade. Ele não vai transformar essa sociedade. A sociedade ela é pronta, estática, montada. E aí que vai entrar o papel da escola, que é pegar esse indivíduo e colocar ele dentro da sociedade. É basicamente esse o caminho, ok? Uma outra coisa, a educação, dá uma lida aí comigo, a educação é exterior à sociedade e influencia nela para promover a coesão social. Caramba! Vamos lá! O que significa que a educação é exterior à sociedade? É como se a escola estivesse acima de toda a sociedade. Nós vamos ter a igreja e a escola aqui vai ser um braço dessa igreja, gente. A escola vai ser um braço dessa igreja. Então ela vai estar acima da sociedade. E qual é o papel aqui da redenção? Vá para a escola e a escola vai colocar você no seu devido lugar na sociedade. É essa a forma que vai acontecer na educação. Então, gente, vem promover a coesão social e a escola está acima. Então, é a escola que vai ordenar a sociedade. Por isso tem que ter escola para nobreza e tem que ter escola para classe subalterna. É essa forma que a redenção ela vem para solucionar os problemas sociais. Pessoal, a redenção ela acredita diretamente numa sociedade estática. Essa sociedade, fiz uma pirâmide aqui, essa sociedade
não pode mudar. Então vai ter que ter escola para esse público aqui, vai ter que ter escola para esse público aqui e para esse. É obrigatório, gente, ter classes sociais diferentes. Por quê? Porque sem essa base aqui, a pirâmide corrói, a pirâmide é derrubada. Então é necessário ter uma maioria de pessoas nessa cadeia produtiva aqui para que a pirâmide se mantenha equilibrada. E é o papel da escola promover onde cada um vai estar dentro dessa pirâmide. Ok? Então, o que eu falei até agora, redenção, busca solucionar os problemas da sociedade, tudo palavra-chave, tá, gente? É otimista, não trabalha a criticidade, ok? A educação, ela está fora da sociedade, porque é um braço da igreja e é ela que vem ordenar tudinho. Por isso tem que ter escola para as classes sociais. E se cada um assumir a sua função, você vai estar o quê? Promovendo uma coesão social, que é o papel da escola. Vamos lá. A redenção busca, olha a palavra-chave, equilibrar e ordenar a sociedade, integrando todos os excluídos. Ou seja, quem está à margem da sociedade vai ter que ser incluído nela, por meio da escola. A escola ela promove isso. Ela vai dar uma educação mínima aqui para esse grupo, ok? E vai dar uma educação de governança para quem está acima. O objetivo é essa pirâmide se manter. E vai utilizar a palavra de Deus. Porque se Deus quisesse que essa classe aqui viesse para cá, se Deus quisesse, teria feito nascer nessa classe mais alta. Como Deus fez você nascer na classe mais baixa, significa que você está destinado a morrer na classe mais baixa. É isso que a redenção utiliza. E utiliza da palavra de Deus justamente para que a pessoa se mantenha onde está. Ok? Se você não fizer o que Deus manda, você vai para o inferno. Galera, para terminarmos, a escola ela vem para acabar com os problemas da sociedade. Logo, a palavra que o Lucchesi utiliza é a palavra que a escola cura as mazelas sociais. Ou seja, as mazelas sociais não é a pobreza, é o desconhecimento do que é divino. Então, a escola vem para curar essa parte. É uma escola altamente religiosa. Então, nós temos como filósofo Comênio, o Durkheim e o funcionalismo. Eu vou explicar logo depois para você. Tá bom? Agora nós vamos para a segunda tendência, que é a tendência sociológica como reprodução. Ok? Vamos lá. Enquanto a redenção busca solucionar todos os problemas, enquanto a redenção ela é altamente otimista, não trabalha a criticidade, acredita que todos os problemas sociais acabam através da educação e que a escola vai adaptar o indivíduo no ambiente, né, dentro de uma sociedade que já está pronta, pessoal, nós vamos ter a reprodução sendo completamente contrária. Na reprodução, eu quero que você lembre de cara, Paulo Freire. Quero de cara que você lembre do Paulo Freire, ok? Você olhando quem é o Paulo Freire, você vai saber exatamente. Olha, na sua prova, eles podem não cobrar o nome do Paulo Freire, embora vai ter uma questãozinha, mas eles podem não cobrar. Mas se tu vê essa palavra, reprodução, vai servir para todos os contextos na área pedagógica, ok? Então, às vezes pode estar falando do marxismo, às vezes pode estar falando até de outros autores, mas se tem o nome, a reprodução,
você vai saber exatamente o que acontece. Um detalhe, gente, na redenção que eu preciso te falar. Eu falei muito sobre o rei e a igreja. Só que a redenção também era utilizada pelo militarismo, pela ditadura. Então, se eu puder colocar aqui, além do rei e da igreja, eu coloco também a ditadura. Ok? Elas têm a mesma função. E aí, gente, nós vamos utilizar agora da reprodução. Vamos lá! A reprodução, ela é inspirada no marxismo. E se ela é inspirada no marxismo, ela vai começar a observar aquilo que está por trás de uma ideologia que está sendo passada na escola. É simplesmente isso. Então, enquanto a redenção, ela vem falar que a escola, ela influencia na sociedade, a reprodução ela já diz assim, olha, na verdade, é a sociedade que influencia na escola. Mas não é uma sociedade qualquer, não. Essa escola redentora, ela é uma sociedade dominante, um grupo pequeno de pessoas, e esse grupo pequeno que é uma sociedade que domina e que vai predominar o capitalismo, as relações e os meios e os modos de produção. Então, a sociedade que domina os modos de produção vai utilizar da escola para manter essa estrutura. Então, a reprodução, ela acredita que não vai acontecer mudança social nenhuma e que toda a estrutura, por estar exata montada, era como se essa sociedade dominante, a ditadura, o rei, a igreja, utilizassem da escola como um aparelho ideológico do Estado. Como se a escola passasse a ideologia dominante e que fosse muito difícil mudar essa ideologia. Então, gente, essa tendência como reprodução, ela vai trabalhar a criticidade ao extremo. Lembra que a redenção é otimista? A reprodução, ela vai ser o quê? A reprodução, ela vai ser crítica. Enquanto a redenção não trabalha a criticidade, a reprodução, ela vai trabalhar a criticidade ao extremo. Então, nós vamos ter reprodução, vai ser altamente pessimista e crítica. Como assim, Romário? Vamos lembrar um pouquinho do Paulo Freire? O Paulo Freire, na época da ditadura, ele tentou trabalhar a sua educação política para as classes sociais mais baixas na escola pública. Ele conseguiu? Não. Foi censurado. Logo, Paulo Freire, por que ele queria trabalhar essa educação política? Porque ele acreditava exatamente que a educação que estava tendo na época, a educação redentora, ela colocava e formava cidadãos muito passivos, que não transformavam a sociedade. Então, Paulo Freire, percebendo isso, montou um novo modelo de educação. E ele criticava muito a educação da época que era tecnicista. Por isso, gente, a criticidade é a grande marca da reprodução. Não é o que você vai aprender, mas quais as relações de poder que existem naquele conteúdo que tu está aprendendo. E uma outra coisa, por que Paulo Freire vai para fora da escola? Que ele não ia conseguir trabalhar aquilo dentro. Por isso, gente, é uma visão pessimista de educação. E não vê saída para essa situação. Tá vendo aquele escrito Pobres Professores? O marxismo, o Karl Marx,
ele mesmo escreveu que, coitado dos professores, pobres professores, poucos são aqueles que visam transformar a vida do aluno através da educação. Porém, até mesmo aqueles que estão tentando, ao longo do tempo serão facilmente corrompidos por um sistema que acomoda cada uma das pessoas dentro da ideologia dominante. Então, acreditava simplesmente a reprodução, que a escola reproduzia os ideais de uma sociedade dominante e que os professores reproduziam essa dominação e que a escola não tinha saída. Por isso, gente, durante esse período da reprodução, foi marcado por uma educação fora da escola. Uma educação não formal. Então a reprodução vem criticar a relação entre o Estado e a sociedade. Acredita que a escola não ajuda o aluno, ela é um aparelho ideológico do Estado. Um aparelho ideológico do Estado significa que vai passar a ideologia da classe dominante. A educação, tá vendo? Enquanto na redenção que fala que a educação ela é exterior, tivesse acima da sociedade, aqui nós vamos ter que a educação ela faz parte, está dentro da sociedade, determinada por fator econômico, social e político. É o capitalismo sendo colocado em prova. E aí nós vamos ter o Marx, o marxismo e o neomarxismo, que eu vou explicar mais para frente. Bom, gente, o que tu precisa entender até aqui? Vamos lá. Falei de redenção e reprodução. Vamos colocar tudo no seu devido lugar. Vamos lá. Redenção é como se a escola influenciasse a sociedade. A escola sendo do Estado, a escola sendo da ditadura do rei, utiliza-se da redenção, onde a educação vai solucionar todos os problemas da sociedade. A reprodução, ela critica isso, vem falar, cara, a educação, ela não vai transformar a sociedade. A educação, ela vai manter tudo como está. Segundo, a redenção, ela é altamente otimista. Todos os problemas serão solucionados. A reprodução é altamente pessimista. Cara, não vejo saída. Pobres professores. A redenção, ela não trabalha a criticidade. O conteúdo é o senso comum, uma educação moral e cívica, um ensino religioso. A reprodução, ela é altamente crítica, altamente política. E por isso ela vai para fora da escola. Outra, a redenção fala que a escola adapta o indivíduo numa sociedade. A reprodução, gente, vem criticar essa relação entre escola e Estado e dizer que a escola, ela simplesmente é um aparelho ideológico. Gente, a reprodução, ela surge para criticar aquilo que estava escondido na redenção. Dentro da escola ela não pode atuar, por isso ela vai para fora da escola. Redenção dentro da escola, reprodução fora da escola, redenção, ensino tradicional, tecnicista, reprodução é o ensino do Paulo Freire lá fora da escola. É uma crítica ao que acontece no tecnicismo. Por exemplo, o Paulo Freire chama a redenção de educação bancária, que é a educação tecnicista, que vem falar que vem alienar
E o que ele quer? A reprodução, que é uma educação problematizadora. Não dá nada pronto, dá um problema, uma situação, um problema, uma pesquisa, ok? Então nós temos redenção dentro da escola, redenção no ensino tradicional e tecnicista, reprodução fora da escola, nós temos a libertadora, o Paulo Freire. Uma é uma educação formal, redenção, outra é uma educação não formal, popular, que é o Paulo Freire, que é a reprodução. A reprodução, gente, a palavra-chave dela é criticidade. Ela vem para criticar a estrutura da redenção. Ela surge para isso. E aqui nós vamos ter dentro da escola e a reprodução fora da escola. Beleza? Vamos adiantar. O funcionalismo eu vou explicar daqui a pouquinho para você, tá bom? Eu quero vir direto para a transformação. Olha só, se nós temos, deixa eu até colocar aqui para você que é importante. Deixa eu só apagar um pouquinho. Pronto. Prontinho. Pessoal, olha só. Se nós temos aqui a redenção, ela vai estar presente do início da educação até a década de 70. A reprodução, gente, ela vai estar na década de 70 e 80 no Brasil. E aí, com a democracia, nós vamos ter um outro período. A redenção, ela vai então desde do rei até a ditadura. A reprodução é durante a ditadura. Ok? E aí, gente, para completar essa parte, nós vamos ter a transformação. E o que é a transformação? Ela vem reconhecer, gente, transformação, já coloca aqui, 90 em diante, até os dias atuais. Hoje a escola, gente, é chamada, defendida pelo Lucchesi, pelo Libânio, pelo Saviani, como uma escola transformadora. Ela vem entender que existe a democracia na escola. Existe a democracia. E se existe a democracia, você não pode ter só um lado ou outro. Dentro da democracia, nós vamos ter uma coexistência e uma pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Então, a palavra-chave da transformação é que a escola ela deve ser democrática. E o quê? Esse balanço você já sabe o que é. Uma educação democrática e mediadora. Mediação, redenção e reprodução. Ok? Então nós vamos ter gente que reconhece a reprodução e a redenção na escola. Ou seja, a escola influencia e também é influenciada. A educação, ela vai solucionar os problemas sociais, mas também podemos lutar para que mudanças ocorram. Ok? Ela vai acreditar no papel de dentro da escola e fora da escola. Cultura escolar, ok? E nós vamos ter a cultura popular fora da escola. É uma mediação entre a pedagogia redentora e, olha o nome, uma mostra reprodutora. Por que uma mostra, não uma pedagogia? Porque dentro da escola, gente, a reprodução ela não surgiu. O que você precisa saber sobre a reprodução é que ela surge para criticar o que estava acontecendo.
Se nós falamos hoje de uma educação escolar crítica, nós estamos falando da reprodução. Obviamente, hoje nós estamos falando de democracia. Então essa criticidade, ela vai vir como uma forma de debate, de reflexão. Por quê? Porque se você vai trabalhar de dentro da escola, você vai ter que trabalhar as disciplinas escolares, que é chamado de BNCC. E a reprodução, ela é o mundo do aluno, que nós podemos chamar de tema transversal, parte diversificada, de onde vão vir esses conteúdos. Então, gente, para terminar, a transformação, ela é estratégica, tem um projeto político-pedagógico, tem uma dialética, uma troca de ideias entre os dois lados e entram assuntos do dia a dia na escola, como a luta da discriminação, a presença do multiculturalismo. E nós temos o Saviani, o Libani e o Lucchesi como os principais mentores. Então, para completar nossa aula, o que você precisa sair dela sabendo é o que é a redenção. Redenção, gente, busca transformar, redimir os povos do pecado. E é a escola que vai promover essa coesão social. Reprodução vem criticar totalmente essa estrutura de educação. E por isso, e por não conseguir fazer isso dentro da escola, vai para fora da escola. Por isso ela é pessimista e altamente crítica. E hoje na democracia, nós utilizamos os dois. Utilizamos o papel da escola de influenciar a sociedade através do ensino das disciplinas. E além disso, nós temos a realidade do aluno, o saber popular sendo trabalhado fora da escola, que vem trazer dentro dos projetos. Hoje a transformação, ela é o professor mediador, que vai trabalhar a sua disciplina junto com o conteúdo da vida do aluno. Seja, por exemplo, coronavírus, seja, por exemplo, pluralidade cultural, ética, meio ambiente, reciclagem, sustentabilidade, educação em direitos humanos, o combate ao racismo, o bullying, junto no ensino da sua matéria. É basicamente esse o papel da escola hoje, o de mediar, ok? Uma escola democrática. A educação política que trabalhava na reprodução, ela vai ser trabalhada dentro da escola através de uma gestão democrática. Projeto político pedagógico, que é uma outra aula que nós vamos fazer. Ok? Então, estou fechando essa aula aqui. Na próxima aula, eu vou falar com vocês exatamente sobre o funcionalismo, o marxismo, o neomarxismo e o multiculturalismo. Um grande abraço e tudo de bom!